Vamos lá? Prefácio, despertar. Nunca planejei fazer nada disso. O trabalho no qual estou atualmente envolvido como palestrante, autor e pesquisador, meio que me encontrou. Para acordar, alguns de nós, às vezes, precisam de um chamado de despertar. Em 1986, recebi o chamado. Em um belo dia de abril, no sul da Califórnia, tive o privilégio de ser atropelado por uma caminhonete em um triatlo em Palm Springs. Esse momento mudou minha vida e me iniciou em toda essa jornada. Eu tinha 23 anos na época, com uma prática de quiropraxia relativamente nova em La Jolla, Califórnia. E havia treinado duro para aquele triatlo durante meses. Eu tinha terminado o segmento de natação e estava na parte de ciclismo, da disputa quando aconteceu. Estava chegando a uma curva complicada, onde eu sabia que nos misturaríamos com o tráfego. Um policial de costas para os carros que se aproximavam acenou para eu virar à direita e seguir o trajeto. Como eu estava em pleno esforço e focado na corrida, não tirei os olhos dele. Quando passei por 2 ciclistas naquela curva, um Bronco vermelho, com tração nas 4 rodas, deslocando-se a cerca de 90 km por hora, bateu em minha bicicleta por trás. A seguir, me vi catapultado no ar. Então, aterrissei com o traseiro em cheio na pista. Por causa da velocidade do veículo, dos reflexos lentos da mulher de idade que dirigia, o Bronco continuou a vir em minha direção. E logo eu estava colado no para-choque. Agarrei o para-choque rapidamente para evitar ser atropelado e impedir que meu corpo passasse entre o metal e o asfalto. Aí fui arrastado pela estrada até o motorista perceber o que estava acontecendo. Quando ela, enfim, parou de supetão, caí e rolei aos trambolhões por cerca de 20 metros. Ainda me lembro do som das bicicletas unindo e dos gritos e palavrões horrorizados dos ciclistas a passar por mim, sem saber se deveriam parar e ajudar ou continuar a corrida. Caído lá, tudo que pude fazer foi me render. Logo descobri que havia quebrado 6 vértebras. Tinha fraturas por compressão nas torácicas 8, 9, 10, 11 e 12. E na lombar 1. O estrago estendia-se das minhas omoplatas até os rins. As vértebras são empilhadas como blocos individuais na espinha. E quando bati no chão com aquela força, elas desmoronaram e se comprimiram com o impacto. A 8ª vértebra torácica, o segmento mais alto que quebrei, estava mais de 60% danificada. E o arco circular que continha e protegia a medula espinhal estava partido e amontoado em formato semelhante a um pretzel. Quando uma vértebra se comprime e fratura, o osso tem que ir para algum lugar. No meu caso, um grande volume de fragmentos quebrados voltou-se na direção da medula espinhal. Definitivamente não era um bom cenário. Como se eu estivesse em um sonho ruim, fora de controle, acordei na manhã seguinte com uma série de sintomas neurológicos, incluindo vários tipos de dor, vários graus de dormência, formigamento, certa perda de sensibilidade nas pernas e algumas dificuldades desanimadoras para controlar meus movimentos. Depois de fazer todos os exames de sangue, raios-x, tomografia computadorizada e ressonância magnética no hospital,
O cirurgião ortopédico me mostrou os resultados e deu a notícia. Para conter os fragmentos ósseos alojados em minha medula espinhal, eu precisaria de cirurgia para implantar uma haste de Harrington. Isso significaria cortar as partes traseiras das vértebras de 2 a 3 segmentos acima e abaixo das fraturas, e depois parafusar e fixar 2 hastes de aço inoxidável de 30 centímetros em ambos os lados da minha coluna vertebral. Então, raspariam alguns fragmentos do meu osso do quadril e os colocariam nas hastes. Seria uma grande cirurgia, mas significaria que eu teria pelo menos uma chance de andar novamente. Mesmo assim, eu sabia que provavelmente ainda seria um pouco deficiente e teria que conviver com dor crônica pelo resto da vida. Desnecessário dizer que não gostei dessa opção. Mas, se eu não quisesse fazer a cirurgia, a paralisia pareceria certa. O melhor neurologista da região de Palm Springs, que concordou com a opinião do primeiro cirurgião, disse que não conhecia nenhum outro paciente nos Estados Unidos em minha condição que tivesse recusado. O impacto do acidente comprimiu minha vértebra T8 em forma de cunha, o que impediria que minha coluna suportasse o peso do corpo se eu me levantasse. Minha coluna desmoronaria, empurrando os estilhaços da vértebra para dentro da medula espinhal, causando paralisia instantânea do peito para baixo. Essa também não era uma opção atraente. Fui transferido para um hospital em La Jorja, mais perto de casa, onde recebi 2 opiniões adicionais, incluindo a do principal cirurgião ortopédico do sul da Califórnia. Não foi surpreendente os 2 concordarem que eu deveria fazer a cirurgia da haste em Harrington. Era um prognóstico bastante consistente. Fazer a cirurgia ou ficar paralisado. Nunca mais andar de novo. Se eu fosse profissional médico fazendo a recomendação, teria dito a mesma coisa. Era a opção mais segura, mas não foi a opção que escolhi. Talvez eu fosse apenas jovem e ousado naquele tempo, mas decidi contra o modelo médico e as recomendações dos especialistas. Acredito que haja uma inteligência, uma consciência invisível dentro de cada um de nós, que concede a vida. Ela cria quase 100 trilhões de células especializadas, começando com apenas 2. Mantém nosso coração pulsando centenas de milhares de vezes. Centenas de milhares de reações químicas em cada célula, a cada segundo, entre muitas outras funções assombrosas. Na época, raciocinei que se essa inteligência era real e demonstrava essas capacidades assombrosas de modo intencional, atento e amoroso, talvez eu pudesse retirar minha atenção do mundo exterior e começar a me voltar para dentro e me conectar com ela, desenvolvendo um relacionamento. Embora intelectualmente eu entendesse que o corpo muitas vezes tem a capacidade de se curar, agora eu teria de aplicar cada fragmento dessa filosofia de que eu tinha conhecimento para levar essa compreensão um passo adiante, a fim de criar uma verdadeira experiência de cura.
E como eu não iria a lugar nenhum, e não estava fazendo nada além de ficar deitado de bruços, decidi duas coisas. Primeiro, todos os dias eu colocaria toda a minha atenção consciente nessa inteligência dentro de mim e forneceria um plano, um modelo, uma visão com ordens muito específicas. E entregaria minha cura a essa mente maior de poder ilimitado, permitindo que realizasse a cura para mim. Segundo, não deixaria nenhum pensamento sobre o que eu não queria experimentar infiltrar-se na minha consciência. Parece fácil, certo? Uma decisão radical. Contra o conselho da equipe médica, saí do hospital em uma ambulância que me levou à casa de 2 amigos chegados, onde eu ficaria pelos 3 meses seguintes para me concentrar na cura. Ai, como eu queria que tivesse uma legião de encarnados aqui ouvindo. Desencarnado tá, ó. Tem muitas consciências aqui. Mas quantas pessoas poderiam estar ressoando com essa informação? Vamos gerar esse ponto de contágio? Vamos enxergar as pessoas queridas chegando com essa informação, chegando até elas essa informação, e isso irradiando ao cosmos? Eu estava em uma missão. Decidi que começaria a reconstruir minha espinha, dia a dia, vértebra por vértebra, e mostraria a essa consciência, se ela estivesse prestando atenção em meus esforços, o que eu queria. Eu sabia que isso exigiria minha presença absoluta. Isto é, ficar presente no momento, não pensar no passado e nem me arrepender, não me preocupar com o futuro, obcecado com as condições da minha vida externa e nem focar na dor ou nos sintomas. Eis o desafio. Em qualquer relacionamento que tenhamos, todos sabemos quando alguém está presente ou não conosco, certo? Como consciência é estar consciente. Estar consciente é prestar atenção. E prestar atenção é estar presente e percebendo. Essa consciência estaria ciente de quando eu estava presente e quando não estava. Eu teria que estar totalmente presente quando interagisse com essa mente. Minha presença teria que coincidir com sua presença. Minha vontade teria que corresponder à sua vontade. E minha mente teria que combinar com sua mente. Eu e meu pai somos um. Então, durante 2 horas, 2 vezes por dia, comecei a criar uma imagem do resultado pretendido. Uma coluna totalmente curada. Claro que fiquei ciente do quanto eu estava inconsciente e desfocado. Foi irônico. Na época, percebi que quando ocorrem crises ou traumas, gastamos muito de nossa atenção e energia pensando sobre o que não queremos, em vez de pensar o que queremos. Naquelas primeiras semanas, manifestei essa tendência como algo que parecia ocorrer o tempo todo. No meio das meditações para criar a vida que eu queria, com uma coluna completamente curada, de repente, ficava consciente que inconscientemente estava pensando sobre o que os cirurgiões haviam dito algumas semanas antes, que era provável nunca voltar a caminhar. Eu estava no meio da reconstrução interna da minha espinha. E quando me dava conta, estava me afligindo a respeito de vender ou não o consultório de quiropraxia.
Enquanto mentalmente ensaiava passo a passo, caminhar outra vez, me pegava imaginando como seria viver o resto da vida sentado em uma cadeira de rodas. Acho que já deu para você entender como era a coisa. Então, cada vez que eu perdia a atenção e minha mente vagava por qualquer pensamento estranho, eu recomeçava e refazia todo o esquema de imagens. Era tedioso, frustrante e, para ser franco, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas concluí que a imagem final que eu queria que a observadora em mim notasse tinha que ser clara, imaculada, ininterrupta. Para que essa inteligência realizasse o que eu esperava, o que eu sabia que ela era capaz de fazer, eu tinha de ficar consciente do começo ao fim e não cair na inconsciência. Gente, não sei se vocês já experimentaram isso. Eu já. Quando eu recebi o diagnóstico que eu não poderia ter filhos, eu me via parindo. Então, eu criei a imagem do meu parto. Eu criei toda a imagem. Eu me via grávida, me via feliz, leve, sorridente. Eu me via parindo. E pari, né? Mas é desafiante, por quê? Porque o inconsciente coletivo e o consenso de crenças coletivas, os campos mórficos, são muito intrusos, porque nós somos muito enredados com esses campos mórficos. Então, é muito fácil você cair na teia, na Matrix, na rede. É muito mais fácil do que você manter este imaculado, que é a Virgem, né? O símbolo da Virgem é exatamente essa imagem imaculada interior, que é a imagem verdadeira de quem somos e do que podemos, né?